Muitas vezes Deus fala para nós através daquilo que a gente vê. Amém? Muitas vezes aquilo que você vê tem a ver com aquilo que você ouve. Muitas vezes Deus fala por situações. Tenho certeza que tem muitas pessoas aqui que Deus já falou em situações com você, vendo situações, enxergando coisas, seja de livramento, seja de posicionamento. Muitas vezes Deus nos leva a enxergar e viver situações para que Ele venha falar conosco. E meditando aqui neste texto, eu percebo aqui 3 mensagens claras para cada um de nós. Eu espero que apenas essas 3 referências venham ministrar algo no nosso coração. Quantos querem ser ministrados por Deus aqui nessa noite? E o que a gente precisa fazer para ser ministrado por Deus? Ouvir a palavra de Deus. Então nós encontramos aqui algumas mensagens nesse texto. Eu quero fazer referência de 3 mensagens. Primeiro, nós encontramos aqui nesse texto uma mensagem de esperança. E quantas vezes nós nos sentimos distante de Deus? Quantas vezes nós nos sentimos deslocados de todos os planos de Deus? Nós nos sentimos deslocados da vontade de Deus, dos sonhos do Pai para nós. Quem já se sentiu assim longe, distante dos propósitos de Deus? Alguém já sentiu? Todos nós alguma vez, algum dia, já nos sentimos assim longe dos planos do Pai, e nós temos então a sensação que por conta de pecados e outras coisas, Deus se afastou, e assim o chamado, o ministério, a comunhão com Ele, tudo mais ficou longe, ficou distante. Parece que Deus está a quilômetros da nossa vida, parece que Deus não nos ouve mais, parece que Deus não se revela mais a nós, e parece que nós não temos mais um relacionamento pessoal com Deus. Israel estava mais ou menos assim, porque a Bíblia diz assim, que eles estavam adorando a outros deuses, e por eles estarem adorando outros deuses, isto estava causando uma ira ao coração de Deus, e o Senhor, Ele estava a ponto de trazer juízo sobre eles. E então Deus, através de Jeremias, aqui nesse texto, Ele nos traz uma mensagem de esperança, porque quando o vaso estragava, ele nunca era jogado fora. Pelo contrário, o barro era amassado e voltava para a roda, e a obra era novamente iniciada. E era assim até que o barro assumisse a forma que o oleiro tinha em mente. Então, meus amados, Deus, Ele não nos joga fora. A sua intenção é continuar trabalhando em nós até que nós assumamos a forma desejada. Então, o que eu quero dizer para você aqui nessa primeira mensagem de Deus, porque hoje nós estamos falando, entendendo a mensagem de Deus. De repente você tomou posicionamentos, de repente você tomou direcionamentos na tua vida, no teu ministério, que te distanciaram do querer e da vontade de Deus. E quando isto aconteceu, você se sentiu muitas vezes esquecido por Deus. Mas não é porque Deus não te amava, não é porque Deus não estava mais olhando para você com olhos de pai, com olhos de amor, mas é simplesmente porque o teu caminho não estava seguindo o mesmo trilho, o mesmo caminho de Deus. E quando isto acontece, meus amados, nós vamos nos distanciar do querer e da vontade de Deus, e parece que as coisas vão perdendo a graça na nossa vida. Parece que as coisas vão pegando uma outra forma, diferente daquilo que a gente gostaria que fosse. Mas mesmo pegando uma outra forma, a gente continua caminhando, porque às vezes a gente é meio cabeçudo, não é verdade? Às vezes a gente é meio cabeça dura,
E por a gente ser meio cabeça dura, a gente acaba insistindo em coisas erradas, achando que vai dar certo. E essa palavra é uma palavra de esperança, é uma palavra que Deus traz para nós, que Deus, Ele não se importa com a falha que você cometeu, Deus não se importa com o pecado que você cometeu, Deus não se importa com as decisões erradas que você tomou. Deus vem com uma palavra àquele povo, e a mesma palavra Ele está trazendo a nós, dizendo que há esperança para nós, mesmo em meio ao pecado. Quem sabe as situações difíceis vindas como fruto de escolhas erradas, são consequências que você tem que passar. Mas não é porque você está passando consequências de erros, que Deus ainda não tem que Deus não tem mais um propósito na tua vida e no teu ministério. É importante você entender aqui, filhos, eu já falei algumas vezes, que muitas vezes nós saímos dos propósitos de Deus, mas os propósitos de Deus não saem de nós. Deus continua tendo os mesmos propósitos que Ele tinha lá no princípio com você, Ele continua ainda tendo hoje. E isto é um sinal de esperança, isto é sinal que mesmo você estando todo errado, mesmo você estando todo sujo pelo pecado, pelos enganos desse mundo, Deus ainda continua crendo que você será grandemente usado por Ele. Esta é a primeira mensagem que Deus manda para aquele povo. A segunda mensagem é uma mensagem de submissão. Diga comigo: primeiro, esperança. Diga segundo, submissão. A pergunta de Deus aqui a Jeremias, se você observar, é diferente da pergunta que Deus faz a Ezequiel lá no vale de ossos secos. Lá no vale de ossos secos, lá Deus pergunta a Ezequiel: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Então nós notamos que a pergunta apontava para Deus, tanto é que Ezequiel responde: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Deus estava perguntando para Ezequiel: ô Ezequiel, está vendo aqui esse monte de esqueleto aqui? Será que isso aqui pode viver de novo? O que ele estava jogando a pergunta para ele: você crê que eu posso fazer isso reviver? Deus estava chamando a atenção do profeta para ver se o profeta cria num Deus que poderia inverter situações, para ver se o profeta cria num Deus do impossível. Então ele faz a pergunta, ele faz uma pergunta para saber a resposta. Agora aqui, meus amados, em Jeremias, a pergunta aponta não para Deus, para o seu poder, mas para o povo. Olha o que ele diz assim: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Então aqui Deus não estava perguntando a Jeremias se o profeta achava que ele podia fazer a obra, mas sim se o povo permitiria que a obra fosse feita. Olha a diferença, meus amados. Lá em Ezequiel, Deus chama a atenção do profeta e pergunta: se crê que eu posso fazer? Aqui em Jeremias, Deus está fazendo uma pergunta diferente: eu quero agir, eu quero mudar, eu quero transformar, mas será que esse povo vai permitir que eu mude e transforme a vida deles? Será que esse povo vai permitir que esta transformação aconteça? Olhe para o irmão que está ao seu lado, diga assim: você vai permitir Deus trabalhar na tua vida ou não? Então vejam, meus amados, o vaso muitas vezes ele assumiu uma forma diferente do projeto do oleiro, mas era uma forma. Assim também nós, muitas vezes como vasos, nós temos uma forma, seja boa ou seja má, mas é uma forma. E a pergunta é: nós estamos dispostos
a sermos amassados, para sermos refeitos na forma que Deus pretende, e é isso que Deus está perguntando aqui. É isso que Deus está trazendo ao coração do profeta. E quando a gente olha para esse texto aqui, amados, a gente sabe que não é simples ser refeito. Por quê? Porque nós nos acomodamos com a forma que assumimos no decorrer do processo. E dizer sim ao Senhor é dizer que nós estamos dispostos a abrir mãos de coisas que hoje parecem ser o centro de nossas vidas. Não tem coisas que a gente se amodela em volta e faz daquilo a nossa força. Não existem situações na nossa vida, pessoas na nossa vida, que a gente se molda de tal maneira na vida delas, que elas acabam sendo o centro da nossa vida. Não tem hábitos na nossa vida que acabam sendo o centro da nossa vida. Então Deus está olhando para um povo que estava errado, que estava distante de Deus, mas que estava modelado no erro. Deus está falando a um povo que estava apostatado da fé, mas estavam acomodados longe do seu Deus. Deus está falando com um povo que estava na miséria, mas estava vivendo tranquilo na miséria. Um povo que estava no pecado, mas pareciam que estavam felizes no pecado. Aquilo havia se amodelado na vida deles. E Deus vem trazer esta palavra aqui ao profeta Jeremias, porque dizer sim ao Senhor é estarmos dispostos a pagar um preço pela presença de Deus como nunca pagamos. É rever toda a nossa vida, é rever as nossas escolhas, é rever as nossas prioridades, e isso não é muito fácil, meus amados. Agora olhe para o irmão que está ao seu lado e diga assim: você vai permitir que realmente Deus te refaça? E nós muitas vezes temos áreas da nossa vida que quando são mexidas a gente se revolta, áreas que a gente protege as 7 chaves, sejam áreas emocionais, sejam áreas profissionais, sejam áreas familiares. Tem áreas da nossa vida que estão toda errada, mas quando Deus mexe a gente se revolta. A gente não quer que mexa, a gente não quer que toque, a gente não quer que fale. E quando fala, a gente fica até inimigo. A gente se revolta, a gente bate porta, a gente não quer ouvir falar. Não quero ouvir falar sobre esse assunto, não me fale sobre esse assunto, nem venha com isso. Quem sabe você aqui é uma dessas pessoas. Olhe para o irmão que está ao seu lado, diga assim: você tem certeza que você vai permitir que Deus te refaça? Se amodelar a Deus, amados, significa abrir mão daquelas coisas que parecem que nos fazem bem, mas que nos fazem mal. É abrir mão daquelas amizades que parecem que nos fazem bem, mas que nos fazem mal. É abrir mão daqueles hábitos que parecem que nos fazem bem, mas que nos fazem mal. É abrir o baú da alma, lá onde está escondido os nossos maiores segredos. Dizer: Senhor, entra aqui, porque Ele já está lá dentro. Mas muitas vezes Ele não trabalha porque você não permite que Ele trabalhe. E você está lá, fechou aquele lugarzinho e acha que ninguém está lá dentro, que acha que ninguém descobre, acha que ninguém está vendo. Deus está lá. Jó era um homem de Deus, mas ele tinha medo de perder os seus bens. Aí Deus vai lá e saca os bens dele. Jó era um homem de Deus, mas ele tinha medo que Deus mexesse com a família dele. Aí Deus vai lá e os 10 filhos dele morrem um dia só. Jó tinha medo de perder os amigos. Aí Deus vai lá e mexe nas amizades dele. Os próprios amigos ficam contra ele, se tornam acusadores. Jó tinha medo de perder a saúde. Deus vai lá e coloca uma lepra nele.
Jó tinha medo de perder o nome, e de repente está lá dentro de um buraco, fétido, caindo aos pedaços, com cinza na cabeça. O que sobrou de Jó, hein, Rafa? Olhe para o irmão que está ao seu lado e diga assim: cuidado, não permita que os teus medos te destruam. Você tem medo de alguma coisa? Você tem medo de perder alguma coisa? Porque tem algumas pessoas que fazem isso vida. Tem ou não tem? Tem pessoa que se perdeu o carro, ele morre. Se perdeu o emprego, não vou mais na igreja. Tem pessoas que quando Deus começa a tratar na família, diz assim: que Deus é esse que não cuida da minha família, não cuida da minha casa, eu estou lá louvando a Deus, olha minha família aos pedaços. Mas agora é necessário a gente entender, amados, que se Deus vai tratar, Ele vai mexer em todas as áreas. Terceira e última mensagem, uma mensagem de juízo. A mensagem de toda a palavra de Deus é uma mensagem de amor, é uma mensagem de esperança, de alegria, mas nós não nos enganemos, é também uma mensagem de juízo. E nós precisamos ter em mente que a partir do momento em que Deus nos traz uma orientação, a partir do momento que Deus nos traz uma direção, Ele espera que nós a observemos, porque a não observância desta orientação acarreta juízo de Deus sobre nossas vidas, porque a Bíblia diz assim, que Ele zela por cumprir a sua palavra. E a Bíblia é bem clara ao ensinar: pois tudo que o homem plantar, isso também colherá. Tem gente que prefere ser destruído do que ser tratado. Tem gente que prefere morrer do que reconhecer. Deus sempre deixa uma brecha, Deus sempre deixa uma oportunidade, nem que seja a última. Aí no verso 12, a Bíblia nos mostra que o povo de Israel disse não à proposta de Deus. Olha só, Deus chama o povo e diz assim: eu quero tratar vocês, eu quero mudar o caminho de vocês, eu quero transformar a vida de vocês. Vocês se amodelaram a um tipo de vida que não me agrada. Eu quero tratar a vida de vocês, eu quero transformar a vida de vocês. E sabe o que eles disseram? Não, nós não queremos ser tratados. Lembra de Sansão? Sansão não aprende com os erros dos outros, Sansão não aprende com seus próprios erros, Sansão não aprende. Lembra dessa palavra que eu preguei no domingo passado? Não. E por conta disso sofreram muito, sofreram exílios, sofreram humilhações, sofreram destruição. E muitas vezes nós questionamos sobre situações terríveis que experimentamos, e muitas vezes culpamos a vida, culpamos a Deus, culpamos aos outros, e deixamos de analisar as escolhas que fizemos, e não percebemos quantas vezes dizemos não à proposta de Deus em nos amassar e fazer-nos conforme a sua intenção. É melhor ser amassado do que ser destruído, amado. Porque você pode ser amassado, você pode ser moído, mas se você passar na moinha de Deus, do outro lado Deus vai fazer alguma coisa. Quantas pessoas de Deus aqui já passaram por situações terríveis, mas estão de pé ainda? E hoje de repente olham para trás e dizem assim: foi necessário ter passado na moenda, foi necessário ter passado na prensa. Se eu não passasse, eu continuaria orgulhoso. Se eu não passasse, teriam coisas na minha vida que eu continuaria ainda achando que eu era o cara, que eu era a mulher. Mas foi necessário eu passar pela prensa de Deus para que eu me amodelasse na sua vontade. Hein? Pergunta para o teu irmão: você prefere o diabo ou prefere Deus contra você? O que ele te respondeu? O que você respondeu? O diabo. O diabo já é contra nós todo dia, ele é o nosso adversário. Não é verdade?
Lá na Bíblia está escrito um versículo muito interessante. Se Deus é por nós, mais forte. Se Deus é por nós, se Deus é contra nós,